Natal. Então as pessoas podem já ir preparando, testando para ir vendendo pão de mel no Natal. Esse pão de mel, ele pode ser congelado? Pode ser congelado a massa, sem o banho chocolate. Eu prefiro dar o banho, Quer dizer, eu posso fazer a massa, depois descongelo e vou vendendo na época. Vou vendendo, exatamente. Então vamos lá? Uma xícara de chá de mel de boa qualidade. É um mel de verdade mesmo, mel bom. Como é que a gente sabe? Olha, alguns apicultores dizem que o mel que cristaliza é o verdadeiro mel. Aquele que você tem lá um ano, está sempre líquido, ele é um mel misturado. Um melado, Tá. Não é o mel bom. Então eu tenho aqui uma xícara de chá de mel de boa qualidade. Menos de eucalipto para pão de mel. Porque vai dar um sabor muito forte. Tá. Então de laranjeira, ou silvestre, ou de flores. Uma xícara de chá forte, de chá forte. Uma xícara de chá forte, feito com cravo, canela, enrama, erva doce a gosto. Isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um copo de água, vou deixar essa água ferver, e aqui eu acrescento cravo, canela e erva doce. Ah, depois que ferveu. Isso, e vou colocar aqui, e vou preparar um chá. Um chazinho desse chá. Deixa ferver um pouquinho, desliga o fogo, abafa, e eu vou ter este chá aqui, olha. Um chá de canela, cravo, sem açúcar e erva doce. Então você põe aí, faz um chá de cravo, canela e erva doce a gosto. Tá bom? Deixa forte, igual aquela cor que tá ali. Pronto. Isso. Uma xícara de chá de açúcar refinado. Tá aqui. O chá você pula, agora vai no açúcar. Isso, eu vou colocar aqui o açúcar refinado, uma xícara de chá, junto com o mel, e depois... uma xícara de chá de açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Esse pão de mel, ele tem um segredo. Diferente. Você quer que eu conte? Eu, claro. Lógico, né? Claro. Se eu fizer na batedeira, não dá certo. Por quê? Ele pega uma liga, fica uma massa completamente diferente. Ele tem que ser feito na mão. Então escreve olha do só. Lado da receita aí, olha. Isso é importantíssimo. Não pode bater. Não pode bater. Essa sua receita é da onde, Alves? Alemão. Ah, é alemão. Pão de mel alemão. Se trouxe lá mesmo. Isso. Uma receita típica de pão de mel. Na verdade, receitas de pães de mel existem centenas, muitas. Mesmo o alemão tem várias. Esta é uma delas. Tá. Então eu vou misturando, olha, os dois tipos de açúcar com o mel. Então o que nós temos aqui até agora, uma xícara de chá de mel de boa qualidade, uma xícara de chá de açúcar refinado, meia xícara de chá de açúcar mascavo, e agora que você coloca uma xícara de chá... Eu vou pondo aos poucos, olha, só para ir dissolvendo. Para facilitar mexer. Isso, olha, um pouco esse açúcar, e ele vai facilitando mesmo. O chá feito com cravo, canela e erva doce. Um chá forte. Um chá forte. Ah, e vai na mão aí. Na mão. Que impressionante estranho, eu nunca vi isso, fazer pão de mel desse jeito. Devo ter umas 80 receitas de pão de mel. A maioria tudo feito em batedeira. Neste caso não pode. Tá. 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo especial. Essa... Aqui. A xícara medida, essa que você compra. Não muito cheia. Normal. Você pôs direto. Direto, 3 xícaras e meia. Já a medida. Quantos pães daquele tamanho de mel rendem? Uma média de 60. Ah, daquele tamanho. Rendimento muito excelente. grande o rendimento. Se for em forminhas, chega até 80. Em forminhas individuais. Aquele bonito do jeito que você fez ali, eu posso vender por quanto cada um? Com o de frutas a R$2. R$2 cada pão de queijo, pronto. Pão de mel. Eu acho que eu tô com fome de pão de queijo, você quer saber mesmo? Eu devia ter trazido o pão de queijo. Para comer. E o outro listradinho, como não tem os enfeites, não parece um porta-joia, R$1,50. Porque aquele listradinho é recheado com damasco. Ah, entendi. E o outro não. Olha, então agora... Dá para ganhar um bom dinheiro, Alves. Muito bom. Você tem ideia de quanto você está gastando nessa receita toda? De custo, vamos colocar aí, aquele com frutas, uma média de R$12. R$12 para fazer os 60 daquela qualidade. Isso, a R$2 cada um, sairia 120. 120 para um gasto de R$12. Quer dizer, a renda tem o trabalho todo, tem que ser computado e o teu ganho. Claro.
Então você presta atenção que se você fizer com carinho, com amor, aprender direitinho, com certeza você vai, esse final de ano, pode tirar o pé da lama aí com essa receita. Muita gente tem feito isso com receitas boas aqui do Norte a Norte, hein? E pão de mel as pessoas consomem o ano inteiro, É não é só verdade. na época do Natal, não é? Aqui chocolate em pó, 3 colheres de sopa, deixa eu mostrar, olha, bem cheia, caprichada. Ah, colher, aquela Aqui. colher mãe, peraí, não baixa não, aí. Tá. Isso, 3 colheres de sopa cheias de chocolate em pó peneirado. isso. Você peneirou então para ficar mais Peneirei, porque às fininho. vezes ele vem meio empelotadinho e facilita. Uma A colher de chá rasa de canela em pó. canela em pó está aqui. Uma colher de café de cravo da Índia moído. Uma colher de café bem generosa, Você né? compra já moída já de cravo moído. da Índia? Já moído. Tá. Aí depois uma colher de café de gengibre em pó. Gengibre em Deixa eu ver. pó. olha Onde aqui. acha gengibre em pó para Em comprar? qualquer supermercado grande você encontra. Em todo o Brasil tem. Se não encontrar, pode até ralar um pouquinho o gengibre e aquele sumo, aquela polpa, você coloca uma colherinha de chá aqui. Mas não coloca demais para não ficar amargo. Muito amargo, tá? Aí vai uma colher de chá de cardamomo. O que é isso? Esse aqui já é mais complicado. Cardamomo, olha, é um cheiro muito bom. É uma série de especiarias que o alemão usa muito em bolos de Natal, em biscoitos. Ih, rapaz, Mas isso se eu não acho. tiver, então eu capricho um pouco mais na canela, no cravo e no gengibre. Tá, pulo o cardamomo. Pulo cardamomo. Tá bom. Tá aqui, Uma pitada de sal. uma pitada de sal. Agora, quer dizer, agora você está fazendo o tempero do pão de mel. O tempero, que é o principal. E uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio peneirado. Isso. Por que bicarbonato? Porque este pão de mel, além de não ir ovos, nem manteiga, não vai fermento. Então, o bicarbonato aqui tem duas funções. De deixar esse pão de mel bem escuro. Você já reparou que em bolos de chocolate a gente põe bicarbonato, para aquele bolo ficar bem preto, bem escuro. E para que a massa fique leve. Ele não tem a função de crescer, a mesma do fermento, é um pouco menos. Então não é para ir fermento mesmo. Este bicarbonato, olha aqui, eu vou dissolver no leite. Ah, aquela xícara de leite. Isso. Uma xícara de chá de leite frio, que eu pulei aqui. Vem agora no final. Que você coloca no leite frio. Uma colher de sopa de bicarbonato. Tá. Aqui. E por último, a moscada ralada. Ah, e aí... Você vê, são, olha, 1, 2, 3, 4, 5 especiarias. Tirando o sal, são 5 especiarias. Caso você não ache na sua cidade o cardamomo, que é esse tempero alemão, você pula o cardamomo, vai ficar do mesmo jeito saboroso. Pronto. E capricha mais no cravo, na canela e no gengibre. Agora vamos dar uma batida. Olha, vamos misturar todos esses ingredientes. Você vê que ainda está uma massa meio firme. E eu já posso acrescentar o leite. Ele tem uma massa mais para mole, para líquida, do que para firme. E você não tem em nenhum momento você ficou em dúvida se colocava aquela quantidade de farinha, nem essa quantidade de leite. Não, é uma receita precisa. Exata. Quer dizer, você não precisa ficar, olha, põe a farinha um pouquinho do lado mais ou menos, aqui, não. Que pode precisar de como mais. se fosse uma massa de bolo, inclusive. Entendi. Entendeu? Olha, então eu vou misturando, Quer dizer, envolvendo. E essa massa vai para o forno, Álvaro? Vai ao forno, ou em forminhas ou numa assadeira grande, que depois eu posso assar ele todo como um bolo mesmo. E aí eu corto em pedaços de ou 4x4 ou 5x5, em quadrados. Esse que você trouxe aqui está 4x4 ou 5x5? 5x5. 5x5. Você fez o tamanho maior. Isto. Que é esse que eu posso vender por R$2. R$2. E as pessoas não vão achar caro, porque a qualidade é muito boa. Não, e é lindo. O acabamento é bonito. Depois ela pode até embrulhar em celofane, põe uma embalagem bonita também. Seu sem pão contar... de mel está parecendo uma joia mesmo. Está parecendo um porta-joia, bonito mesmo. Olha, que é outro... A gente fala, né, que tem gente que faz às vezes as coisas, faz direito, faz gostoso, mas a apresentação
É tudo 6. É um terror. Não é? Aí não comercializa, né? Claro. E aí as pessoas não compram. Falam, mas eu faço com o melhor ingrediente. Capricho. Mas capricho é 50%. É igual a gente, né? Claro. A pessoa pode ser bonita, pode estar de bom humor, pode ser... Se você não se gostar e não se cuidar, né? Como é que as pessoas vão? Só está na metade, primeiro só nos 50%. Você olha, né? Pode ser feia, pode ser do jeito que for, você pode ser aquela, se você se cuidar, né? Passar, levanta, passa um batonzinho, não fica de bobe na cabeça. Não é verdade? É a embalagem. A embalagem, o que as pessoas primeiro veem na gente é o que enxerga, né? Então se cuida, se sinta bonita, isso, né? Isso acho que é de uma forma geral. Tudo pra que tudo. você faz, não é? Um pintor tem que ser caprichoso, um culinarista também, o padeiro, Vai varrer a enfim. casa, não deixa aquele cantinho lá no cantinho. Você vai ficar lembrando do cantinho o tempo inteiro. Dá menos trabalho varrer o cantinho. Eu estou reformando a minha casa e eles acham que eu sou o cara mais chato do mundo. Porque eu vou lá, não é assim, tira, raspa, faz de novo, capricha mais e fica bom. Faz uma vez só. Não é? Olha aqui, Ana, deixa eu mostrar para você essas duas assadeiras. Veja, essa daqui tem 40 por 32. Você manda fazer essas assadeiras? Porque a gente não acha essa assadeira. Normalmente a gente acha mais alta um pouco. Mais alta, e é justamente o que eu não quero. Eu quero que ele tenha esta altura. Não adianta eu ter aquele pão de mel muito altão, com 5 centímetros de altura, 6, que fica até estranho para comer, na hora de comer. Então, esta receita toda vai me render aqui, olha, que eu vou ter os 6 pedaços. Quanto depois eu vou cortar. Mesmo essa assadeira? 40 por 32. 32 por quanto de altura, Alva? Por 3,5. 3,5 de altura. Isso. Aí eu, na hora de cortar, depois dele pronto, eu vou dividir 10 por 6. Que vão dar os 60 pedaços. E você chega a medir? Chego a medir. Para cortar? Normalmente eu pego uma régua, coloco a régua aqui, só para eu ter apoio, e venho cortando, olha, para que ele fique bem retinho. Não corto a olho, não. Tá? E esse daqui seria para meia receita. Essa daqui tem 32 por 26. Meia receita daria aqui também um pão de mel pequeno. Uma pergunta. Lá em casa você deve ter uma assadeira mais ou menos desse tamanho aqui, mas às vezes um pouquinho mais alta. Posso fazer? Pode fazer. Se for desse tamanho, é que normalmente ele vai acompanhando a altura da assadeira. Ele acaba crescendo um pouco mais. Então, mas pode fazer, sem problema. Acho que vai dar certo. Mas se for para vender e fazer um negócio... Olha aqui. Ah, que bonitinho. Ó, essa já facilita mais. Facilita muito, o rendimento aumenta, a rentabilidade aumenta. Eu acho que é até mais prático. Então, para cortar? Por 4, por 2,5 também de altura. Você mandou fazer também? Mandei fazer também. Em loja de coisa não acha que vende? Em algumas escolas de culinária vende. Isso, tá? Olha, também coloco até a metade. E esse daqui chega a dar... Essa tem quanto? Quase 100 pãezinhos de mel aqui. Essa tem 3 por 3 por 2 de altura. Ah, aqui também fica um pãozinho de mel bonito. Muito bonitinho. Porque às vezes as pessoas... Festa, né? Você vai vender. Quando a pessoa não vai vender individual, ela embrulha um a um, coloca num pacotinho 12 desse tamanhinho pequeno e vende o pacotinho. Pode vender já decorado? Já decorado, embrulhadinho um a um, separadamente. Não pode enfiar tudo dentro do pacote, porque ele é banhado em chocolate, senão ele vira um pastiche. Olha aqui. Então tá esse aqui, deixa eu fazer mais um. E aí, forno quanto tempo, em que temperatura? 180 graus, não pode ser um forno muito forte, senão ele cresce muito rápido, fica cru embaixo, não vai cozinhar direito e às vezes até cai para fora, fica uma 180 graus, feio. Quanto tempo mais ou menos, Alva? Esse daqui individual uns 15 minutos, mais ou menos. Esse coletivo aí? Esse coletivo uns 30 minutos, tá? Então aqui, olha, eu vou espalhar essa massa. Ah, quer dizer, no individual o tempo que eu vou deixar no forno é menor. É menor porque ele acaba assando mais rápido. Então você vai pôr todas aquelas forminhas individuais e leva eles todos juntos, como se eu estivesse assando empada. Tá? Então veja, dá até a impressão... Esse negocinho que ele tem aqui, você viu que facilidade que é? Eu sempre presto atenção. É um companheiro, né? Eu de vez em quando falo, porque eu acho tão importante para você. Esse aqui, e esse é diferente daqueles que a gente vê no supermercado, que são retos.
que ele é tortinho assim? Para ficar mais fácil? Para facilitar a limpeza das tigelas que são arredondadas. Ah, Tá vendo? entendi. Esse daí é um legítimo rapa mesmo. Ó, que aí quando ele passa na tigela, vem tudo, ó, não sobra nada aqui. Quer dizer, você limpa de verdade, né? De verdade. Muito legal isso. Você vê no supermercado, ó, pegue um, né? Deve custar pouquinho. Pouquinho, E barato. vai facilitar a sua vida, em vez de ficar naquela raspação você fica lá com a colher de pau, aqui, não limpa tudo. São coisas que facilitam o dia a dia, né? E a gente tem que aprender. Então tá aqui esses dois tipos. Olha, então vai ao forno, como nós dissemos, a 180 graus. Então veja, parece que puxa pouquinho a massa. Ela deve ter 2 centímetros só de altura. Fica na metade mesmo. Chega quase até a superfície. Entendi. Durante uns 25, 30 minutos. Você já tem um assado aí. Eu já tenho assado. A gente vai mostrar a parte de derreter o chocolate. Ai, que estamos massa banhando. linda, Olha só. Álvaro. Um perfume. Olha essa massa, gente. Você copiou, né, a receita, ó. Deixa eu te dar aqui uma ideia do que eu estou falando. Você copiou, tá perdendo, hein? Eu vou repetir. Não é? Eu vou repetir. Olha que linda, olha a frente dela. Quanto tempo você deixou essa? Esse daqui mais ou menos uns 25, 30 minutos, que era aqui é a essa parte assadeira de grande. Cima, Isto. aqui é a parte de baixo. Isto. Uma Tá beleza mesmo. Aqui, Parabéns. olha, aquele bonitinho, individual. Que sai assim, direto. Quer dizer... Veja, quando eu coloco um pouquinho mais de massa, ele vai crescer e fica com essa pontinha para cima. Eu até fiz questão de trazer um assim, que às vezes a pessoa até gosta dele arredondado e banha no chocolate desse jeito. Como é que é o negócio? Se eu ponho um pouquinho mais de massa, ele fica redondinho. Um pouquinho mais de massa. Vamos roubar daqui, olha, só para eu mostrar para você. Digamos aqui, um pouquinho mais. 2/3 da forminha, tá vendo? Sim. Então ele vai crescer e forma essa bolinha para cima. E muita gente gosta do pão de mel assim. Tá. E se eu quiser ele retinho, eu deixo ele com menos massa para ele não... Aí fica assim retinho. Desse jeito? Desse aqui? jeito. Não faz nem bolinha nem nada? Se fizer um pouquinho, você corta. Você cortou? Esse aí eu cortei. Só o miolinho, olha. Para que eu queria mostrar os dois. Isso. Entendi. Tá vendo? E aqui também cortei, olha, o quadrado em forminha. O quadrado, caso ele suba um pouquinho, você vai e acerta também com a acerta. faca. Você vê que ele já não tem a lateral diferente. Olha, esse aqui é o grande. Todas as dicas aqui para você depois falar, o meu não ficou quadradinho daquele jeito. Não, porque ele veio com a faquinha aqui e acertou. Acertou para ele ficar bonitinho. E aí você vai banhar no chocolate e decorar a gosto. Então, vamos no próximo passo. Sim. Prepare essas coisas. Então, eu volto já com o Álvaro, para que você, inclusive, tenha uma chance aí de dar um suspiro. Confira a receita, porque eu vou repassar a receita para você já, tá? Você anotou, eu repeti. Uma parte muito importante. Acho que os dois se complementam, o sabor da massa com o sabor do chocolate. Então, veja, nós trabalhamos sempre com chocolate desse tipo, cobertura ao leite, chocolate bom, de uma marca boa. Eu não gosto muito de trabalhar nunca fiz, com hidrogenado. Porque o sabor já não tem qualidade. Eu estou fazendo um pão de mel muito saboroso, com uma decoração, como você disse, bonita, e acabo jogando fora a qualidade do meu produto, colocando um chocolate ruim, digamos assim. Então vejam, aqui eu tenho, esse daqui é uma panela própria para derretimento de chocolate, entre outras coisas. Uma panela que você encontra em qualquer lugar, e se na sua casa você tiver duas panelas, olha, que se encaixem perfeitamente, ela serve. Entendi. Tá? Então você vê, eu coloquei água embaixo, até essa marca, levo ao fogo, a hora que ela começar quase a ferver, eu desligo o fogo, coloco esta panela por cima. Tira do fogo, então. Desliga o fogo, pode deixar ali. Sempre seco, o maior inimigo do chocolate é a água. Tá? E aí nós vamos colocar ou manteiga de cacau, que tem a função de afinar o chocolate, fazer com que ele não fique aquela casca grossa, ou gordura vegetal. Manteiga de cacau é aquele que a gente passa no lábio? Aquela é um produto, mas encontra-se em casas de chocolate a manteiga de cacau para bombons. Tá? Ou gordura vegetal, digamos uma colher de sopa hidrogenada para cada quilo de chocolate. Então aqui está quente essa água, nós vamos colocar essa gordura vegetal,
Por quê? Porque às vezes eu tirei essa gordura vegetal da geladeira e ela está gelada. Ela estando gelada, ela tem partículas de água, gotículas de água. Tá. Então, se eu coloco o chocolate em cima de uma vez, ele vai manchar. Entendi. O problema sempre é esse. Deixo essa gordura vegetal derreter e coloco aqui o chocolate. Quanto de chocolate você sugere para essa quantidade que nós estamos fazendo? Eu sugiro uma mistura de chocolates, cobertura ao leite com meio amargo. Que é meio quilo de cobertura ao leite Isto. E 300 gramas de meio amargo. De meio amargo. Com uma colher de sopa de gordura vegetal hidrogenada. Exatamente. E deixo derreter aqui. Deixo derreter, tampo, aí ele vai derreter sozinho praticamente, você vai mexendo de vez em quando e chega... E não esquento mais a água. Não, essa água, já desliguei o fogo. Entendi. Tá? E você vai ver a hora que ele chegar nessa textura. Tá. Porém, este chocolate vai estar quente. Vai estar quente. E eu nunca posso trabalhar com chocolate quente. Ah, não, você não trabalha Nunca, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não vai secar, esse pão de mel vai estar sempre úmido. Mole. Tá. E se ficar um monte de tempo na geladeira, vai ficar todo esbranquiçado por cima, muda a textura. Então, como é que eu faço? Eu tiro desta panela e dou o famoso choque térmico. Ah, depois dele estar derretido, entendi. Acho que já fizeram, não é? O É. choque térmico existem algumas maneiras. A mais tradicional seria jogar numa pedra de granito ou de mármore e com uma espátula você vai batendo, mexendo esse chocolate até que você sinta ou no dedo ou no lábio ele frio, geladinho. Aí sim ele está nessa... Aqui você já resfriou. Já resfriei, já deu está choque nesse ponto. térmico, olha que ponto bonito. Isso. Agora, se eu morar em Fortaleza, em Salvador, eu tenho um problema mesmo com todo esse cuidado com o chocolate ao leite. Eu posso usar o hidrogenado para essas regiões muito quentes. Pode. Porque ele garante uma textura mais durável. Mais durável e não vai me dar tantos problemas. Para venda, assim, né? Então, se você for usar um hidrogenado, usa o de melhor qualidade. Tá Existe um de uma marca muito boa que é o melhor. O melhor. Então, aí você seria... vai banhar o pão de mel no chocolate frio. No chocolate totalmente frio. Então, veja, este daqui é aquele da assadeira grande que nós cortamos 5 por 5, não tem recheio nenhum. Tá. Porque algumas pessoas não gostam de pão de mel recheado. Tá. Então, nós vamos banhar no chocolate. Aqui eu tenho, olha, um garfo. Ele tem um garfo. E eu sempre bato, olha, no próprio chocolate, porque as pessoas às vezes batem aqui, o pão de mel cai e ele não solta todo o excesso. O chocolate puxa o chocolate. Ah, é? E eu não perco o fundo aqui embaixo, olha. Tá vendo? Olha. Bate no chocolate. No próprio chocolate. Isso aqui é uma dica esperta mesmo. Tiro o excesso e coloco numa placa, numa forma forrada com papel manteiga. Papel manteiga. Olha aqui. Ai, que legal. Deixa eu mostrar esse garfinho do diabo aqui. Ó, parece aquele negocinho daquele negócio. Com 3 dentes, olha só. Esse aqui também é próprio para tirar chocolate, né? Para bombom, para chocolate. Tá. Você vê que este aqui para pão de mel já é muito pequeno. Ah, que tem um de 2 eu já começo a ter problemas. Tá. Eu prefiro esse de 3. De 3, tá. Então aqui... Banhou e deixa secar aonde, Álvaro? Quando está, por exemplo, existe muito esse problema, vamos chamar de problema, na época de inverno, na época de muito verão. Quando está uma época mais fria, deixa eu banhar um desse, ele já seca aqui. Eu nem preciso levar à geladeira. Tá. Quando está uma época de mais quente, principalmente na época de Natal, eu tenho que levar à geladeira, aquela geladeira que não tenha feijão, arroz, cebola, porque o chocolate pega o gosto. Pega o gosto. Então, uma geladeira limpinha, sem ingredientes outros. Isto. De 3 a 5 minutos, apenas para que ele seque rapidamente. Mas você corta, mas esse é bonitinho. Bonitinho, né? Olha só. Olha esse, ó. Tá vendo? Que fica parecendo aquele cogumelo. Olha que lindo. Esse aqui, então, você não teria jeito de enfeitar com os... Não, eu deixaria ele assim mesmo. Deixa assim mesmo, né? Agora, eu queria que você cortasse um pedaço para mim. Porque, ó, ele... Espera, deixa a câmera chegar aí. Pegou uma faca de pão, daquela que você tem na sua casa, né? E ele corta, tanto ele corta para botar o recheio,
Enquanto ele corta, se formou a bolinha em cima, ele quer tirar, ele Tira, corta. exatamente, tira o excesso. E aí o segredo aqui, ele não falou, mas eu vou falar, é que ele vira pro lado, aqui ele cortou, ó. Aqui ele cortou a tampinha, que subiu um pouquinho. Isso. E ele está virado pro lado do fundo dele, onde saiu Que é da o assadeira. lado mais liso, O lado mais mais bonito, liso. que vai ser o lado superior. Onde ele vai enfeitar, entendi. Eu esqueci de falar, eu conto tudo, Eu você sabe, sei, né? mas você não conta, eu fico aqui botando reparo para Olha, contar. E aqui, deixa eu falar logo, senão ela vai falar, ele está escondendo o segredo da Que é geleia. isso aqui? Isso aqui é uma pasta Ah. de damasco. Ah. Então, por exemplo, 200 gramas de damasco. Você vê que eu estou enxergando aqui 2 tons. É. Um damasco mais claro e E um o damasco mais mais escuro. Então eu usei o doce e o azedo. 200 gramas eu deixei de molho em água fria. Depois eu cobri com um pouco mais de água e coloquei uma xícara de açúcar. Tá. E levei ao fogo para cozinhar. Quanto você pôs? Desculpa, eu não... 200 gramas no total de damasco, Tá. com uma xícara de açúcar. Uma Deixa xícara de cozinhar, açúcar. Até secar bem. não chega a secar, até que ele esteja macio. Tá, entendi. Tá? Ele estando cozido, você passa pela peneira e depois só pulsa num processador, liga e desliga com um pouco de licor de pêssego. Ah, esse Aquela recheio ficou uma beleza. calda eu não quero, eu quero o sabor do licor aqui, nessa pasta. Ai, não entendi não. Falando com relação a essa pasta de damasco, né, que eu estava até dando as quantidades, então as pessoas vão deixar de molho 200 gramas de damascos, doces e ácidos, deixa de molho num pouco de água quente, por umas 2 horas mais ou menos. Aí cobre com um pouco mais de água e leva ao fogo com uma xícara de açúcar. Tá. E deixa cozinhar, mas não cozinha demais, até que ele esteja macio. Depois disso passa por uma peneira, deixa ele esfriar. Você não passa tudo na peneira. Não, Você eu deixa passo em cima. porque eles vão estar assim, olha, como este, só que macio. Olha aqui, isso aqui é um pedaço de damasco. Tá. Só que vai estar cozido como E você doce. ultrapassa na peneira? Não, só passo na peneira deixa... para tirar a calda. Ah, entendi agora. Aí aquele Era isso todo eu não que tinha ficou, entendido. isso, aquele todo que ficou na peneira, eu deixo esfriar e bato num processador, liga e desliga, você vê que olha, ele está em pedaços grandes, não é uma pasta, uma geleia, com um pouco de licor de pêssego. Tá, se eu não tiver licor de E eu- pêssego... Coloca conhaque, coloca rum, Tá não bom. precisa ser. E aí eu recheio, olha que bonito que ele fica. Agora, vocês imaginem meu sofrimento aqui, né? Que não, eu só tomei café da manhã, que horas são? Só para conferir, 3h05 da tarde. Vocês falam, como é que não engorda? E ela não comeu nenhum. Não comi. Não, ele sabe, eu não garanto. como mesmo. Pra quem eu vou mentir, né? Estaria mentindo pra mim mesmo. Comi agora esse pedaço de damasco, não tá aguentando. E não vou morder ainda, eu vou comer aquele lá. Mas olha que coisa mais bonita. Aí você passaria No chocolate. no chocolate. Vamos passar esse rapidinho, olha, dá tempo. Tá. Aí você passa no chocolate e... Tá aqui. Do mesmo jeito, tá vendo? Então veja, existe e o um recheio fica escondidinho aí. escondidinho, olha. Tá. Como é que eu Ninguém, sei né? o que tem recheio e o que não tem recheio? Aí você De faz acordo um com a código? decoração, com o tipo de Você decoração. decora diferente. Decora de uma forma diferente. Porque esse Veja. eu preciso vender mais caro. Com esses Claro. damasco aí dentro, eu não posso vender por R$2. Não, acho que R$2 tá bom. Eu Damasco, tô inflacionando. Damasco é um pouco caro, mas não é tanto. Tá bom. E esse sem recheio? 1,50. 1,50. Ah, tá bom. Eu poderia estar recheando doce de leite com nozes. Ai, Também doce de leite daria com nozes também um deve ficar recheio uma excelente. delícia. Nozes com damasco. Também ficaria bom. Tá bom. Olha, eu sempre dou essa alisada Pra ficar não bonito, ficar, né? Pra não ficar aquela não coisa... ficar aquela assim. marca do corte. Tá vendo? Quando você vai fazendo isso aí, deixa eu perguntando. A Diana de Itaquera diz que adora você. E queria Obrigado. ter você aqui todos os dias. É Nós difícil, também, né? Nós também, mas ele trabalha também. Maria Alice de São Paulo, como faço pão de mel com licor no meio? Com licor no meio, veja bem, existe uma forma bastante prática de fazer. Quando eu dou esse corte que ele se abre em dois, você salpica ou borrifa com um pincel bastante licor, assim, mas não chegando aqui na borda. Por quê? Porque o licor é parte líquida e esse licor vai atrapalhar o chocolate. Ah, Pode então ser eu que ponho manche, só aqui no meio. mas aqui no centro, olha, Tá bom. das duas partes. Ah, Aí então- põe o recheio, ele já fica molhadinho com Então eu licor. já estou respondendo a Silvia também do Jardim Paulista, que quer saber como faz para molhar o pão de mel com licor. Acabou de falar.
A Sandra Alva, de São Paulo, gostaria de tirar uma dica, se você quiser saber, te dar uma dica. Ai, que bom. Pois não. A Sandra está dando uma dica pra gente. Se você quiser saber se o mel é puro, coloca um pouco dele dentro do álcool. Se ele virar uma bala, o mel é puro. Se não for bom, ele vai dissolver. Ah, que maravilha, Que boa não ideia, sabia. Sandrinha. Obrigada por Obrigado. ter ligado, Sandra. Viu? Você pega um pouquinho do mel, coloca dentro de um potinho com álcool. Se ele derreter, o mel é porcaria. Se ele virar uma bolinha de mel, é mel bom. Muito bom, Não Sandra. sabia dessa. Nem eu. A Shirley, se pode passar o pão de mel na forminha de Pode empada. assar, não é? Assar o pão de mel na forminha de Pode, empada. desde que não seja uma forminha muito pequena, porque aí ele fica ressecado. Uma forminha de empada grande. Maria, fiz a sua receita de quibe de batata e a massa ficou grudando muito na minha mão, mesmo com a farinha de trigo. Gostaria que você me desse uma dica. Mas que farinha de trigo? Não vai farinha de trigo no quibe. E agora, Maria? E agora? Liga lá na escola, a gente Liga tira na as dúvidas. escola, tira suas Não vai dúvidas. farinha de trigo. Será que ela Não pôs vai farinha de trigo? mesmo. Ela pode ter se enganado. Pode ter se enganado. Rosângela de Jundiaí, eu fiz o quibe e na hora de fritar, eles estouraram. Gostaria de uma dica. Bom, pode ter estourado porque você colocou ou no óleo frio, ou com muito pouco óleo lá no fundinho, como se fosse fritar batata, ou colocou demais, muitos quibes ao Juntos. mesmo tempo. E você lembra quando a gente coloca o quibe, eu até pedi para as pessoas não ficarem mexendo, cutucando. Deixa ele dourar de um lado, depois você vira, e eu acho que um desses 4 problemas ela teve. E lembra que ele fritou num wok, que é aquela panela chinesa assim, com fundo, porque tinha uma quantidade assim de óleo. E põe no Isso. máximo 3 ali, põe e fica olhando. Exatamente. É E igual se ovo. você fritou congelado, ele também vai estourar. Tá bom, tem que Foi um esperar. salgado, Tem tem que deixar descongelar. Vamos enfeitar agora? Vamos, veja. Assim que eu termino de banhar, esse chocolate, olha, ele mole. está muito mole. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou banhando 5, 6. Hum. A hora que eu terminei o 5º ou o 6º, eu vou lá no primeiro e começo a decorar. Olha, Você põe pedacinhos de damasco, damasco, ameixa, cereja, uma amêndoa torrada inteira, uma amêndoa torrada, um quarto de nozes, um pedacinho de pedaço nozes, de nozes, pistache, passas brancas, por isso que fica um porta-joia. Ó, avelã. E você, às lindo. vezes, pode estar falando, Ih, mas fica caro essa decoração. Nada, Eu vai ter diria um pouquinho. que não fica, porque vai muito pouco mesmo de cada ingrediente, então eu não tenho como achar esse pão de mel caro. Olha aqui, Ai, vamos fazer esse isso redondo. fica lindo, olha. Vamos repetir? Damasco, Damasco, um bom pedaço de nozes. nozes, Essa ameixa não está cozida, nem o damasco, nem as passas, tudo seco. tudo seco. Tá? Tá. Ameixa preta. Que ideia bonita. Isso eu posso fazer em cima de brownie, que é uma outra coisa muito legal que eu vou trazer aqui. Traz pra gente fazer. Olha, gente, coisa Avelãs. linda. Esse aqui é um pouquinho menor, olha já. É um trabalho artístico mesmo. E olha o quanto você vai estar valorizando o seu pão de mel. Olha que coisa bonita. Tá Mais pronto. ou menos 250 gramas de cada fruta. Se eu comprar 250 de cada, eu consigo fazer uma média de 150 pães de mel. Com 250 de cereja, 250 de nozes. Entendi. Então eu não posso dizer que isso seja caro. O Dá negócio. tempo? Espera aí, Janete. Tenho que Olha aqui. frisar ali o negócio. Espera aí. Que lindo, é chique esse pão de mel. Para frisar, você vê que, olha, ele Já secou soltou. sozinho. Olha, nem foi a geladeira. Não. Aqui sim, eu estou trabalhando e até sugiro que a pessoa trabalhe com hidrogenado. É chocolate Porque branco é só hidrogenado. um detalhe. Então Você eu não vou derreteu. jogar a qualidade fora por isso. Você derreteu o chocolate branco hidrogenado. Isto, E agora vou você vai... colocar num saquinho de celofane. Deixa eu pôr mais um pouquinho, porque ele engrossou. Você faz hidrogenado No micro. no micro-ondas Por mesmo. exemplo, 100 gramas, você coloca 50 segundos. 50 segundos. 100 gramas de chocolate picado, aí mistura, mexe bem. Se ele ainda tiver um pouco grosso, mais uns 20 segundos, potência alta. Tá, e aí quer dizer, esse hidrogenado é muito mais fácil mesmo, Muito mais fácil. De trabalhar. E eu até poderia estar trabalhando com o branco, cobertura,
Às vezes eu tenho que dar choque térmico, às vezes Que não mancha. vale a pena, Não você só vale vai a fazer pena. uns risquinhos. Isso. Esse saquinho é aquele saquinho de celofane, celofane normal, né? não é de plástico. Tudo bem, hein? Ah, você Tá botou assado. no forno. Já tá pronto. Tava sentindo Olha o aqui. cheirinho. Ai, que lindo! Olha aqui, deixa eu chegar perto. Esse forno Ai, é uma que beleza, cheiro bom! Olha, gente, o quê? Ficou nem- uns 20 minutos, nem isso, uns 20 minutos, mais ou Olha menos. aquele que a gente acabou de bater aqui. Olha a textura dele. Assadíssimo. Ai, que bonito! Tá lindo! E você viu a altura perfeita para pão de mel, eu não como ele muito alto. sozinho, assim, não precisa nem tudo isso. Que beleza, rapaz! Ó, agora você vai aprender esse aí que o Jean tá mostrando tão bonito, ó. Como é que você faz essa risca aí? Então, chocolate branco, Põe aqui dentro do saquinho. ponho, deixa eu dissolver bem, senão ele entope. Ah, entope, se ele ficar Vira com... o saquinho assim para fora um pouco. Pra Vira a boca não pra sujar. fora. Isso. Bastante. Até o meio. Até o meio. Tá bom? Abre aqui. Abre aqui. Olha aqui. Chocolate branco. Aqui sim, o hidrogenato. Ah, e agora você desvira, não suja Desvira, nada. não suja. Senão já fica caindo chocolate na mão da gente. Tá Não é? certo. Olha lá. Tá lá o chocolate. Você usa ele quentinho ainda. Quentinho. Olha, sempre apara essa coisa feia que fica aqui. Isso aqui eu não quero. Tirou. Olha Olha, aqui. acabou de fazer. Então acabou de Para as fazer. laterais. Você em casa leva a geladeira, certo? Aí pega o saquinho, faz um buraquinho pequenininho. Bem pequenininho agora. Tem nada, é um mosquitinho. Experimenta. E aqui, veja só, eu coloco ele para eu trabalhar na diagonal, Ah, você atravessado. coloca ele atravessado, viradinho assim pra Isso. você. Olha lá. Peraí agora, deixa eu chegar aí. Aí. E aqui eu faço isso, olha. Ai, às vezes entope. Olha, rápido. Rapidinho. Ai, você põe pra fora tudo. Isto, olha aqui. Ai, pinta tudo, ó. Ó. Começa antes e vai, que perigo. Tá Ai, vendo? que bonito. Por isso Faz eu esse outro aí. preciso de espaço. Eu, quando vou fazer bastante, eu já distribuo numa Tudo mesa. em cima da mesa, aí você só vem assim. Deve ser uma É uma gostosura delícia. fazer Você já isso. faz 100 de uma vez. Ah, em vez de fazer assim. Olha, Olha aqui. ó, ó. Olha lá. Ixi, rapaz. E esse que sobe em cima da mesa? Raspa Raspa, e derrete de novo. Derrete de novo. Quer dizer, não é que você vai jogar fora esse chocolate branco. Não, aqui. normal. Você raspa a mesa, tem uma Olha. bancada limpinha. Ai, que Tá bonito! vendo? Até se fosse o com esse aí chocolate pode? escuro, Ah, não com branco, olha, ou até com branco. olha, fica bonito também. Mais chique Ai, ainda, que olha. lindo! Ai, adorei essa processo dica! bem Que simples, lindo, não é? Álvaro! Isso aqui eu posso estar fazendo em cima de trufa, de bombom. Fica muito bonito também eu banhar no chocolate ao leite, que é o mais claro, Tá. e fazer esse processo Com o com escuro. o escuro bem escuro, o amargo. Ah. Aí é um tom sobre o outro. Ah, e agora só me resta sofrer. Olha que mesa mais bonita. Tem uma toalha imitando juta, clarinha, né? Isto. Aí colocou um pouco de peneira, dessa que todo mundo tem em casa, em qualquer bazar tem. Nozes, que já lembra Natal, o vermelho e o verde. Uma Canela em rama. canela em rama. É canela esse? Esse aqui. Ah, é a Aqui, canela. canela. Esse que é? Esse é um galho seco. Um galho seco. Um galho seco. Uma canela bonita. Aquilo que você acha em tudo quanto é lugar, aqui no Brasil é tão comum, As essa pinhas. pinha, né? E aí distribui um pouco de verdinho, umas bolinhas de Natal. Aqui é um mel com favo, Mel com favo, uma cravo e canela. Olha aí, que coisa mais simples e que coisa mais bonita, né? Fica bom, não é? Aí você já imaginou esse serviço aqui para aquele seu chá do Natal? Nossa, né? Para sua tarde de depois do almoço do Natal, você arruma uma mesa assim, aí todo mundo almoçou, com chá de vai frutas, lá um bem chazinho de frutas de gostoso. maçã, um chazinho de não sei o quê, né? Vai lá, esse é um presente. Nossa, Né? sem Você dúvida. quer dizer, não tenho dinheiro para dar R$12, presta atenção. Você faz 60 desses, né? Então não vai justificar dizer que não tem dinheiro, porque não cola, né? Não. Não cola. Esse já é o presente
seu para a família inteira. Nem que a sua família tenha 60 pessoas e uma pessoa coma um desse aqui. Você sabe uma outra dica? Ao invés de eu fazer em forminhas pequenas, eu poderia estar fazendo assim, olha, como um mini bolo inglês. Sim. Aí eu dou o banho no chocolate, nesse bolo inglês inteiro, e coloco as frutas e vendo ou dou de presente como um bolo inglês. Tem um guardanapo ali. Ó, eu nunca comi pão de mel tão bom na minha vida. Nunca. Põe cachorro pra mim, Cezinha. Mais cachorro, mais cachorro, mais cachorro. Ai, que não gruda. Ai, que dor. Tá bom? É o que você falou, Ai, não que justifica pena. você aí de casa não fazer, né, Ana? Faça hoje mesmo, olha, tem tudo em casa. Se tiver o mel, tem tudo. Copiaram a receita? Passou várias vezes aí embaixo. Não passou, Janete? E a durabilidade é de mais ou menos 20 dias. É? Isso. Pronto, assim? Pronto, embrulhadinho, individualmente, Põe em na celofane. geladeira, não? Não, fora da geladeira.